Agora é hora de trabalhar. Zé, é o seguinte, o fato é a relação do governo com o Congresso. Nós vamos discutir a partir de uma informação da jornalista Júlia Duailipe sobre liberação de emendas parlamentares após uma pressão do líder dos congressistas. E aí você tem mais dados aí para explicar por que que essa relação está desandando, por que que as coisas estão e o Lula andou sofrendo derrotas lá. Bloco 2, vamos falar com o jornalista Chico Otávio do Globo sobre um furo importante, um inquérito que investiga, no âmbito do Ministério Público, rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Eles descobriram lá que desde 2018 tem 2 milhões ali depositados na conta do chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Interessante. Deixou o Queiroz no chinelo, esse cara aí. Esse deixou no chinelo. Mas a rachadinha é o modus operandi da coisa ali, né? Enfim. Terceiro bloco, papo, Fernando Limonge, baita cientista político, está lançando livro. Também vamos discutir o futuro do bolsonarismo, o futuro do lulismo, enfim. Vamos tocar aqui o programa hoje que tá bacana. Zé, olha o que a Júlia do LB publicou. Ela é jornalista da Globo News, publicou lá no blog dela, no G1. Após pressão de Lira e derrotas no Congresso, o governo Lula libera 3 bilhões da saúde para negociação com parlamentares. E aí ela lembra que esses 3 bilhões fazem parte de quase 10 bilhões de restos a pagar do tempo do Bolsonaro, estão previstos lá na PEC da transição. Agora, ô Zé, você tem aí um dado que mostra que como anda essa liberação? Porque é o seguinte, Zé, a pergunta que você tem que responder é o seguinte: quanto custará para o governo renovar o aluguel da base no Congresso Nacional? Né? É Sabe que tem, exatamente disso que se trata, né, Kennedy? É mas aluguel tem renovação que de pagar, aluguel. né? Mas Exatamente. aluguel tem que pagar. O governo está com o aluguel atrasado. É inacreditável, é inacreditável. Eu estava olhando aqui os dados de execução das emendas parlamentares, com a ajuda do Luiz Fernando Toledo, que não é meu parente, mas trabalha aqui conosco. E sabe quanto, Kennedy, o governo pagou efetivamente de emendas parlamentares? Aí tem quase 10 bilhões de reais previstas para serem gastos esse ano de emenda parlamentar. Sabe Sei lá, 10 quanto? bilhões, 12 meses, vamos dizer quase 1 bilhão, vai, Seria, né? O esperado proporcionalmente. seria 4 bilhões, né? Ele pagou 22 milhões de reais. É nada, zero. Isso aqui, E quatro não conseguiu emendas pagar foram um bi por mês. efetivamente pagas. Nada, nada. Sendo que dessas quatro, uma foi uma emenda de 19 milhões lá da bancada do Rio Grande do Norte. Não vi aqui ainda detalhes, mas como a subfunção é recursos hídricos, eu imagino que tem a ver com as chuvas que afetaram o Rio Grande do Estado Norte, o lá. interior do Rio Grande do Norte, em fevereiro e março, né? Então, coisa de emergência. Aí, além dessas, teve uma emenda de 1 milhão de reais da Comissão Mista de Planejamento e Orçamento, 1 milhão da Comissão de Viação e Transportes e 1 milhão da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Ou seja, ninguém viu as suas emendas serem pagas até agora no Congresso. Não é à Aí não toa que o adianta, processo. não adianta reclamar do Lira, né, e dos parlamentares também, porque, enfim, Não, o tá governo não combinado. pagou. Está alugado, né? Você vai lá, fecha um contrato de locação, vamos pagar tanto de aluguel por ano, 10 bilhões de reais. Chega em maio, os caras pagaram efetivamente 22 milhões. Isso daqui, Kennedy, o processo orçamentário, ele é dividido em etapas, né? Então você tem o previsto, que são esses quase 10 bilhões de reais aí. E a do antigo orçamento secreto que sobrou agora remanejado, né, dentro do orçamento. Mas são 10 bilhões efetivamente que as bancadas, os deputados, os senadores e as comissões têm direito de gastar. Pois bem, desses 10 bilhões, primeiro, antes de gastar, você tem que empenhar. O empenhar é uma ordem, né, dentro da burocracia orçamentária em que você reserva o dinheiro. Fala, olha, essa obra aqui, ou esse serviço, seja lá o que for, está contratado. Então, você segura esse dinheiro, reserva esse dinheiro aí no orçamento, no Tesouro, porque eu vou gastar esse dinheiro. Mesmo em empenho, só foram empenhados 357 milhões de reais até agora de emenda parlamentar. São 357 sobre 10 bi. É nada. É baixo, É é muito, baixo. muito, muito pouco, entendeu? E daí, depois que você empenha, você tem a liquidação, que é uma operação mais burocrática, assim, fala, olha, reconhecemos essa dívida, devemos tanto, e eu efetivamente pago, que é quando tem o desembolso do dinheiro.
Então, 22 milhões pagos e 357 milhões empenhados é pedir para perder votação no Congresso. Não tem outro nome para isso, entendeu? É E a gente suicídio. viu, né, nas últimas semanas, muitas críticas, muita choradeira em relação ao Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política. E aí é o seguinte, o Padilha está prometendo e as coisas não estão saindo. E esse pagamento depende, né? Sim, depende da Depende da Fazenda, burocracia. depende Depende da da, burocracia. depende da burocracia, os órgãos públicos precisam fazer todos os passos para conseguir gastar o Isso, dinheiro e o Tesouro tem que liberar o dinheiro. Então, é uma ação conjunta, típica de governo. Quando você não tem execução orçamentária, é sinal de que a máquina não está funcionando bem, que ela deu uma encrencada ali, entendeu? E o exatamente. resultado foi a votação de um decreto parlamentar essa semana que o governo perdeu de 295 a 136, foi uma lavada, só teve 136 votos o governo. E esse decreto legislativo anulou uma série de mudanças que o governo tinha baixado por decreto, alterando lá o marco do saneamento. É uma coisa que você vai dizer não é fundamental, mas foi um sinal, claro. Os caras falaram, ó, vocês não pagaram, nós estamos despejando vocês, entendeu? A traição veio principalmente do União Brasil, MDB e PSD, que vão dizer que não traíram. Falou, ó, vocês não pagaram, se vocês não pagaram, eu não vou votar. É assim que as coisas funcionam na política brasileira. E o governo sabe disso. E vamos Então, até assim, vamos até para fazendo papel de advogado do diabo, qualificar esse pagamento. Ou seja, a emenda parlamentar, ela não tem que ser demonizada em si. O problema não, é quando ela vira uma mera moeda de troca, né? E você usa de uma maneira escusa e para fins indevidos. O Congresso aprovou uma legislação, eles têm direito à emenda parlamentar, sim, e o governo tem que saber usar isso também, porque é do jogo da sim, democracia. Esse não é. pagamento ele tem que ser feito, né? Isso daqui não é escândalo. Veja bem, não tem nada a ver com escândalo. Isso daqui é o Incompetência. governo. É o governo tendo que trabalhar. Isso daqui está previsto no orçamento, está identificado, sabe quem é o deputado, sabe quem é a comissão, sabe quem é a bancada. Não estamos Sim. inventando nada, não é uma coisa escusa que nem orçamento secreto, que o cara mandava o dinheiro, não sabia para onde, para quem, com que finalidade. Isso. Não, isso daqui está tudo às claras, dá para checar lá no site da transparência governamental. Não tem. Está tudo com nome e sobrenome. A questão é: precisa gastar. Se não gastar, não vai ter voto. É simples assim. A política não é tão complicada quanto às vezes a gente faz parecer. É matemática, é aritmética, é uma coisa básica, entendeu? Você pode dizer se a prioridade é essa, se não a prioridade é aquela, tal, beleza, mas o fato é, tem 10 milhões no orçamento para emendas dos parlamentares e os caras executaram 22 milhões. Vai E ganhar isso faz parte votação. do jogo total. Aí não adianta culpar o Arthur Lira e falar, o Arthur Lira está chantageando, está jogando pesado. E ainda mais essas bancadas com as quais o governo compôs o ministério. A gente sabe, Toledo, a gente acompanha isso há muito tempo. Tem uma negociação de atacado, quando você forma ministério, forma base de apoio, que ela é importante ser feita. Mas depois, a cada votação, tem um varejo. E essas emendas, elas eram usadas a conta-gotas ou em cada votação. Pelo jeito, eles não estão sabendo usar isso, seguraram. Fizeram aí um caixa nesses 4 primeiros meses aí. Vamos ver, estão tentando tirar dinheiro aí também para poder cumprir a meta fiscal que tem, enfim, o que eles se comprometeram a falar. Teve uma conversa, viu, Toledo, um bastidor aí do Lira, o Lira e o Lula eles conversaram e o Lira levou lá as queixas, inclusive fez críticas ao Padilha e o Lula vazou que não ia entregar a cabeça do Padilha. Ou seja, o problema não está no Padilha. E aí o Lira garantiu que, apesar disso, né, prometeu, né, não é garantiu não é um bom verbo em jornalismo, prometeu que o arcabouço fiscal ele vai entregar, que nas próximas 2, 3 semanas vai entregar. Era até dia 10, você lembra quando a gente fez o programa lá atrás? Uhum. Então, seria para daqui a uma semana. Já deu uma atrasadinha aí, e a gente vai ter CPI do golpe, CPI do MST, enfim, e negociação do PL das fake news no meio disso. Mas é engraçado, esse negócio da imprensa é engraçado, né? A gente fica falando, tem alguns meses, não, porque a CPMI vai atrasar tudo, a CPMI vai acabar com a proposta. Não é a CPMI, é a falta de execução orçamentária que depende exclusivamente do executivo, entendeu? Não é simples também, não é fácil. Gastar, por incrível que pareça, gastar no orçamento público não é uma operação banal.
E esses 3 bilhões aqui dessa portaria que foi publicada na quarta-feira pelo Ministério da Saúde, que o Guilherme Bausa publica dentro da coluna da Júlia do Ailib no G1, Sim. também é uma sinalização política, porque o que os caras querem não é essa portaria, o que eles querem é ver a execução mesmo, entendeu? É ver o dinheiro ser Ser empenhado liberado e e ser gasto. pago. É Exato. isso aí. E agora, esses 3 bi também tem uma curiosidade, né? Da saúde. Para onde vão? Diga. Compra de equipamento, reforma de unidade de saúde, renovação de frota de ambulância. Olha, pode esperar que até o final do ano nós vamos ter um escândalozinho nessas áreas, tenho certeza absoluta, porque máfia de ambulância tem em todo governo, todo ano, sempre tem, que é um caminho clássico Ah, para você porque superfaturar. é importante ter ambulância, agora tem que verificar Sim, se não está exato. tendo rolo, né?